Olá, povo querido, graça e paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Estou aqui em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, aonde eu quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração, você que nos acompanha, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os teus olhos da alma, do coração, que o Espírito Santo possa entrar na tua vida, na tua casa, e que teus sonhos, planos e projetos todos se realizem no nome do Senhor e Salvador Jesus. Aliás, esse é o desejo do meu coração. Amém, queridos? Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus aonde seria importante que você ouvisse, onde eu tenho certeza que você que vai ouvir esta mensagem, o Espírito Santo de Deus vai te visitar no nome do Senhor Jesus, tá bom? Colossenses capítulo 3, versículo de número 1, diz assim o título: A união com Cristo glorificado. Somente o título da mensagem já seria uma pregação. A união com Cristo glorificado. Quando a Bíblia fala de união, está falando de unir, né? De estar unido a Cristo. E quem está unido a Cristo não tem negócio com o mundo. Quem está unido a Cristo não tem negócio com os homens. Quem está unido a Cristo não pode ter negócios com o pecado. Quem está unido a Cristo não pode ter vínculo com as coisas concernentes ao mundo. Quem está unido a Cristo, o qual foi glorificado, como diz a palavra, tem vínculo com a eternidade, tem vínculo com o Espírito Santo, tem vínculo diretamente com o reino celestial, com o reino de Deus. Quem está unido a Cristo não tem negócio com ninguém aqui embaixo. Quem está unido a Cristo só pode ter negócio com o próprio Cristo que está à direita do Todo-Poderoso. Eu quero começar aqui deixando esta indagação no seu coração. E quero perguntar a você que vai ouvir esta mensagem: com quem você está tendo negócio? Ou com quem está sendo o seu negócio? Se com Cristo, ou se com as coisas concernentes aos homens, ao mundo? Porque muitas pessoas, nos dias que vivemos, não posso aqui generalizar, mas muitas pessoas elas têm vivido de maneira equivocada. Muitas pessoas, por ter a mente, muitas vezes, não totalmente esclarecida como devia. Muitas pessoas, alguns por falta de ensinamento, outros por falta de correção, de disciplina. Muitas pessoas elas têm andado de maneira totalmente equivocada na presença de Deus, acho que estão andando de maneira certa, mas como vimos aqui o título, a união com Cristo glorificado. Quem está unido a Cristo transmite de Cristo a seu próximo, mas quem está unido não a Cristo e sim ao mundo, do mundo também transmite ao próximo. Eu devo perguntar a você que vai ver essa mensagem: o que será que você está transmitindo para o seu próximo? Olha o que diz aqui, Colossenses 3:1 diz assim: Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja, se foste ressuscitado juntamente com Cristo. Ou seja, quem está unido a Cristo não busca as coisas que de baixo, as coisas materiais, não tem vínculo com as coisas aqui deste mundo. Quem está unido a Cristo, ou quem ressuscitou com Cristo, busca as coisas lá do alto onde Cristo vive. Quem está unido a Cristo, ou quem ressuscitou com Cristo, no coração desse alguém que está unido a Cristo, ou que com Cristo ressuscitou, não há lugar ou espaço para o pecado, não há lugar ou espaço para malícia, não há lugar ou espaço para ódio, não há lugar ou espaço para dúvida, não há lugar ou espaço para mentira, para incerteza, para as coisas concernentes ao mundo. Quem está unido a Cristo e com Cristo ressuscitou, na vida desse alguém só pode haver lugar para o Espírito Santo de Deus. Eu vou perguntar, olhando a você que vai ver essa mensagem: quem está ocupando o teu coração? Digo mais, quem está morando ou fazendo morada na sua vida? Muitas pessoas elas dizem estar unida a Cristo, ser cristão, mas a gente estamos vivendo uma época onde muitas pessoas, inclusive eu diria até muitos pregadores, têm vivido de maneira equivocada,
Muitos a gente percebe divisão. Eu vou dizer a você que está ouvindo essa mensagem do outro lado, seja você pregador, seja você membro de alguma congregação, seja da igreja evangélica, católica, que quer que seja, o nosso intuito, o nosso objetivo neste mundo qual estamos de passagem, não é dividir as pessoas. O Cristo que morreu para sepultar o meu e o seu pecado é o mesmo que ressuscitou para me propor vida a mim e a você que me ouve. E é esse mesmo Cristo que morreu para sepultar o pecado da prostituta, ele morreu para sepultar o pecado do ladrão, ele morreu para sepultar o pecado do drogado, ele morreu para sepultar o pecado do viciado, ele morreu para sepultar o pecado do macumbeiro, ele morreu para sepultar o pecado do cachaceiro, e o ressuscitou para propor vida a todos eles, como propôs a mim e a você que me ouve do outro lado também. Eu vou ser muito preciso no que eu vou falar aqui. Cuidado você, tome muito cuidado, independente de quem você seja. Seja você membro de uma igreja, independente da tua religião. Seja você um mensageiro das boas novas de Cristo que tem andado de maneira equivocada, um pastor, um apóstolo, um bispo, um padre, não sei, um obreiro, um evangelista, quem quer que você seja. Tome muito cuidado em dividir as pessoas. A gente vê muita divisão, queridos, e o Cristo que morreu por mim e por você, ele morreu para sepultar o pecado de toda a humanidade, não foi para sepultar de uns e de outros, não. Ele morreu sepultando o pecado de toda a humanidade. No entanto, o profeta Isaías diz, de maneira muito objetiva, que ele levou sobre si as nossas dores, pecado e transgressão. E esse mesmo que levou sobre si nossas dores, pecado e transgressão, é o mesmo que ressuscitou para propor vida a toda a humanidade. A humanidade precisa de amor, ódio já tem o bastante. Pecado, o diabo já tem escarnecido da maioria. As coisas erradas e até passou do limite, isso há muito tempo. Está na hora de levarmos o amor de Cristo. Está na hora de mostrarmos para todos os continentes o quanto o amor de Jesus é grande. É hora de levarmos, nós que somos mensageiros de boas novas, levar o perdão de Jesus. Levar o arrependimento, levar as pessoas a essa vida, a qual eu e você vivemos. Porque eu falo por mim, eu não vivo para mim, eu não vivo para o mundo, eu vivo para Cristo. E Cristo vive em mim. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 6,14. Ele diz em Gálatas 6,14 que ele e o mundo é como se um não existisse para o outro. É como se ele não existisse para o mundo e o mundo não existisse para ele. É como se fosse inimigo um do outro. E isso é você morrer para o mundo e viver para Cristo de fato. É assim que eu e você temos que viver e levar as pessoas a viver esse amor também. Mas a gente vê tanta divisão, queridos, e eu preciso lhe dizer, você, independente de quem você seja, isso aqui é um conselho de um amigo, de um irmão, de um mensageiro de Deus pela misericórdia. Cuidado, independente de quem as pessoas sejam, nós não devemos compactuar jamais. Nós não devemos compactuar com alguém que bebe, não devemos compactuar com alguém que rouba, não devemos compactuar com alguém que mente, não devemos compactuar com alguém que vive no adultério, no pecado, não devemos compactuar a maneira como muitos vivem aí, muitas das vezes o que as pessoas falam é transexual, é isso, é lésbico, isso é aquilo. Jamais devemos compactuar com o erro que essas pessoas cometem. Nós não devemos compactuar com o erro, mas não devemos odiar elas. Devemos amá-las. Sabe por quê? Porque elas são alma como eu e você somos. Às vezes a gente estamos na rua entregando marmita e ao ver essas pessoas, elas falam com a gente, até choram. Elas se sentem rejeitadas. Elas se sentem excluídas. Estas pessoas é como se aos olhos de muitos elas não fizessem parte da sociedade. Mas elas são alma como eu e você somos. Não devemos odiá-la. E a gente percebe que o ódio, as indiferenças são muito grandes. E o Cristo que morreu sepultando o meu e o seu pecado ressuscitou para que eu e você tenhamos vida. Ele morreu pelo gay também, sepultou o pecado daquele gay. Ele também sepultou o pecado daquela lésbica. Ele sepultou o pecado do cachaceiro, do alcoólatra, do drogado. E ressuscitou para propor a eles a mesma vida que propôs a mim e a você.
Agora sou eu e você que devemos levar essa vida ao nosso próximo, entender que, como eu falei, nós não devemos apoiá-la o erro que eles cometem, mas não devemos odiá-la, essas pessoas. Elas são alma como eu e você somos, queridos. Elas são alma da mesma forma que eu e você somos. Não devemos excluí-la, deixar o ódio falar mais alto. Eu digo a você que é um pregador que vai ver essa mensagem. Cuidado, você que fica muitas vezes em rede social disseminando divisão. Você que conhece a verdade, seja você pregador, membro, o que quer que seja. Se você é alguém que fica propondo divisão, causando divisão na vida das pessoas, você não sabe o perigo que você está correndo. Você não sabe o risco que isso é. Jesus ele não morreu para propor divisão às pessoas, mas para unir as pessoas. E digo mais, você independente de quem você seja, que está dividindo as pessoas, eu vou te dizer, você que está dividindo a opinião, não é o Espírito Santo de Deus que está na tua vida. Se você quer que eu te prove, vou aqui em João 3,34 e vou te provar de que não é o Espírito Santo que está te usando. Independente de quem você seja, alguém que está propondo divisão, que está causando divisão na vida das pessoas, muitas vezes disseminando ódio, raiva, malícia, brigas, contenda, como nós vemos nos dias atuais que vivemos. Isso é muito triste, que não deveria. Olha o que diz aqui no Evangelho de João 3,34. Olha o que aqui está escrito. João, capítulo 3, versículo 34, diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele. O enviado de Deus, independente se é um pregador ou não, alguém que conhece a verdade deve transmiti-la as palavras de Deus. O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida, ou seja, Deus não faz nada pela metade. Ou seja, Deus ele não divide as pessoas, ele não causa divisão. Ele morreu sepultando o pecado de toda a humanidade e ressuscitou também para propor vida a toda a humanidade. Então eu e você que somos cristãos devemos levar isso às pessoas, ensinar elas de que o Cristo que morreu sepultando o meu e o seu pecado, sepultou o pecado daquele alguém também, que ele pode ter uma vida diferente, que ele pode ter uma vida digna, uma vida de perdão, uma vida de arrependimento, uma vida de conversão, uma vida de comunhão com Deus, uma vida com o Espírito Santo. E não ser uma pessoa maliciosa, uma pessoa que vive conforme os preceitos do mundo. Não é isso que Jesus procura em mim e nem em você. Ele procura em mim e você o amor, o qual da parte deles recebemos. E é esse amor que de Jesus recebemos que devemos levar às pessoas. Estamos na época de espalhar amor, espalhar boas novas, espalhar compreensão, sermos compreensivos com aqueles que o diabo está escravizando lá fora. Certa vez o apóstolo Paulo ele disse que os erros que ele cometia, ele disse, já não sou eu que eu faço, mas o pecado que habita em mim. Então o erro que muitos estão cometendo não é eles, é um espírito maligno da parte de Satanás que o escraviza. Sugere que não devemos odiar essas pessoas, devemos amá-las, independente do erro que elas cometem. Mas devemos repugnar a atitude errada que alguns fazem ou tomam. Devemos amar as pessoas que são alma, agora repugnar o erro que eles cometem. O erro não devemos ser cúmplices de maneira nenhuma. Mas muitos parecem que apoiam o erro e odeiam as pessoas, e não é isso que Jesus ensinou. É época, querido, de arrependimento. É época de fazer as pessoas sentir-se amadas. É época de levar esse amor às pessoas, mostrar para elas o quanto o amor de Jesus é grande para com elas. Como lá em Tessalonicenses. A igreja de Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo ali com os demais apóstolos pregou a palavra, eles abriram o coração e as receberam com alegria. Com alegria foram honradas, abençoadas e com alegria também o abençoaram a outros, transmitiram a outros aquilo que da parte de Deus através dos apóstolos havia recebido. E é época de levarmos amor, compreensão, arrependimento, mostrar para as pessoas o quanto elas são amadas do Senhor Jesus. Mostrar para elas que da mesma forma que Jesus ama a mim, você que me ouve, ama elas também. Mostrar para elas que assim como nós somos alma, elas também são. E o mesmo valor, a mesma importância que eu e você temos para Deus,
aquelas pessoas também têm. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus de todos os viventes, independente do erro que isso aquele deixa de cometer, está cometendo, ou cometeu, é amado de Deus exatamente como eu e você somos. O que as pessoas precisam é isso, conhecer o amor de Deus. Só que a gente percebe que em vez de levar o amor, está levando divisão, em vez de unir, está dividindo as pessoas. Tome muito cuidado, você que promove divisão. Você não sabe o perigo que isso é. Você não sabe o preço que você pode pagar por isso. Porque quando alguém divide as pessoas, esse alguém está se colocando acima de Deus, porque Deus uniu. E aqueles que muitas vezes se diz conhecedor está dividindo. É muito triste isso. Jesus, ele não morreu e ressuscitou para dividir, mas a sua ressurreição foi exatamente para isso, para mostrar para todos os continentes, para toda a humanidade, independente de quem seja eles, para mostrar para todos o quanto o próprio Senhor Jesus os ama a cada um de nós. Olha aqui no versículo de número 2, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ou seja, a pessoa que está unida a Cristo e que com Cristo ressuscitou, não pensa nas coisas do mundo. Como eu falei, não tem vínculo com o mundo, não tem vínculo com as pessoas aqui embaixo, o vínculo é com o Espírito Santo. A pessoa que está unida a Cristo, que com Cristo ressuscitou, esta pessoa, ela não pensa de maneira natural, de maneira carnal, de maneira física. Ela pensa nas coisas celestiais, ela pensa no amor de Cristo, que é maior do que tudo. O amor de Cristo é maior que o pecado. O amor de Cristo é maior que a malícia, é maior que a divisão. O amor de Cristo é maior que a divisão, o ódio que muitos espalham. O amor de Cristo é maior do que todas as coisas. Nós devemos entender que só possamos vivermos dias melhores se nós levarmos o amor, se nós levamos o perdão às pessoas, se nós o amarmos, podemos ter dias melhores. Mas se nós que conhecemos a verdade, como muitos infelizmente estão fazendo, continuar dividindo as pessoas, só vai piorar. Porque nós que conhecemos a verdade, não fomos chamados para dividir as pessoas, mas para unir. O próprio Jesus disse que a casa, o reino dividido não prevalece. Então nós, conhecedores da verdade, mensageiros de Cristo, do amor do Espírito Santo, devemos unir ou aproximar essas pessoas de Deus, não fazê-las sentir-se constrangidas, não afastar essas pessoas de Cristo, devemos aproximá-la cada vez mais. Então deixa esse alerta aqui no seu coração. Tome muito cuidado, você que está dividindo as pessoas, dividindo opiniões, você que muitas das vezes critica isso ou aquilo. Nós não fomos chamados para criticar, para odiar, para dividir. Fomos chamados para mostrar para todas as pessoas o quanto Deus o ama. Para mostrar para elas que assim como Cristo ama você, ama aquelas pessoas também. Para mostrar para as pessoas que assim como Cristo ama você, ama alguém que está agora debaixo de uma ponte, ama alguém que está atrás das grades de um presídio. O Cristo que morreu sepultando o teu pecado e ressuscitou para te dar vida é o mesmo que morreu sepultando o pecado daquela mulher que está na esquina vendendo o corpo, e ele ressuscitou para propor vida ela também do mesmo jeito. Então a gente que conhecemos esse amor, temos que abrir nosso coração. É hora de sermos diferentes. Se queremos ter dia melhor, se você quer dias melhores, é você que tem que fazer com que isso aconteça. É você que tem que dar esse passo, você não tem que esperar os outros, você que tem que demonstrar amor para com elas. Então não divida as pessoas. Aonde há ódio, diferença, separação, procure unir, aproximar as pessoas. E assim você vai sentir-se cada vez mais amado pelo Todo-Poderoso. No versículo de número 4, para finalizar, quando Cristo, que é a nossa vida, veja, Cristo é a minha e a sua vida, aí diz assim, se manifestar, então vós também serei manifestado com ele em glória. Ou seja, quando ele buscar a sua igreja, todos nós em glória manifestaremos juntamente com ele, através da glória que na nossa vida irá resplandecê-lo. Amém? Que você possa atá-lo isso no seu coração e entender que nós fomos chamados para unir, levar amor,
perdão, arrependimento, como está muito claro, a união com Cristo glorificado. E aquele que foi ressuscitado juntamente com Cristo não tem que buscar as coisas aqui de baixo, ter vínculo com as coisas aqui de baixo, mas ter vínculo com as coisas lá das alturas, lá do Pai das luzes, como diz aqui, no mesmo Colossenses 3,14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então o amor tem que estar acima da discórdia, o amor tem que estar acima da malícia, o amor tem que estar acima do ódio, tem que estar acima do preconceito, da individualidade, do ódio. O amor tem que estar acima de todas as coisas. Ou seja, quando o amor está acima de tudo, o próprio Cristo tem o controle da situação da nossa vida. Quando o amor está acima de todas as coisas, quando a gente deixa esse amor nos dominar, na nossa vida não há lugar para as coisas do mundo. Mas parece que infelizmente na vida da maioria está acontecendo o contrário. No lugar onde era para haver amor, parece que não estão tendo vínculo com o amor ou com Cristo. A maioria está tendo vínculo com as coisas do mundo, porque está causando divisão e não união entre as pessoas. Eu finalizo essa mensagem deixando essa pergunta no seu coração. Com quem você está tendo vínculo? Com as coisas aqui de baixo ou com as coisas celestiais de onde Cristo vive? Tá bom, queridos? Boa reflexão. Forte abraço. Meia-noite eu volto orando por você. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.